A gente vai continuar falando disso para ter uma dimensão grande, maior de contexto de tudo isso que está acontecendo. A gente recebe agora o Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais do Berea College. Poggio, boa noite, obrigada. Poggio fala diretamente dos Estados Unidos. Bem-vindo ao Hora H. Poggio, eu começo lhe perguntando como é que a gente deve ler esses sinais que a Mariana Jean-Jacques acaba de trazer aqui, de gente muito ligada ao movimento MAGA, muito ligada ao trumpismo, abandonando, deixando Donald Trump. Boa noite, Thaís. Prazer conversar com você que nos assiste aí pela CNN. Eu acho que a Mariana deu aí um panorama bastante preciso, né? Que isto aprofunda um processo que a gente já tem visto dentro da administração Trump, que são muitos daqueles que apoiaram a reeleição do Trump, que eram pessoas fortes no movimento MAGA, passam a abandonar esse movimento. A gente já viu esse processo com a ex-deputada do estado da Geórgia, que era uma grande figura do trumpismo, Marjorie Taylor Greene, e agora vimos isso com o John Kent, ou seja, simbolicamente isso é bastante relevante. Mais do que isso, o Donald Trump, naquele estilo que é muito dele, quer dizer, para o Donald Trump, ele já deixou isso muito claro, ele já falou isso nas redes sociais, a forma que ele define o MAGA, o movimento MAGA, Make America Great Again, é aquilo que o Trump pensa. Né? E algumas pessoas apoiaram isso, não apenas naquilo que o Trump pensa, mas porque elas achavam que o Trump tinha alguns princípios que eram princípios que... Congelou o sinal do Carlos Poggio. A gente vai tentar refazer essa conexão com ele. Já conseguimos? Ainda não. Voltou? Então pronto. Poggio, você congelou, mas eu acho até que você sabe o ponto. Vamos lá, continue, meu caro. Então, dizer que isso aprofunda aí essa divisão dentro do movimento MAGA, principalmente por parte daqueles que viam como uma das grandes questões deste movimento um isolacionismo maior dos Estados Unidos, né? Não queriam que os Estados Unidos se envolvesse em guerras. O grande bandeira, né, aquele que era o grande defensor desta bandeira dentro do movimento, era o próprio vice-presidente do Donald Trump, o J.D. Vance, que chegou inclusive a falar sobre a guerra do Irã diversas vezes, que seria um erro estratégico, que seria um desperdício de recursos, que os Estados Unidos não deveriam ir nessa guerra contra o Irã, e agora se vê obrigado a justificar as escolhas do chefe. A justificativa que o J.D. Vance deu foi, parece ridícula, mas foi isso que ele falou. Os outros presidentes todos eram estúpidos, o Donald Trump era inteligente, então por isso que eu apoio esta decisão agora. Então, isso cria, claro, né, entre aqueles que precisam sobreviver, por causa do vice-presidente, precisa se segurar e ficar nas boas relações com o Donald Trump, vão ter que fazer esta manobra intelectual. Mas entre aqueles que têm uma questão de valores mais forte, como parece ser o caso do John Kent, esses vão aos poucos se afastando. E o Donald Trump parece que mergulhou muito nessa questão e está fazendo agora um novo teste de lealdade a ele, se você apoia ou não apoia esta guerra no Irã, que é algo que vai totalmente contrário àquilo que ele colocava no começo do seu mandato. Poggio, tem uma leitura de que Trump está ficando cada vez mais isolado. Do ponto de vista externo, isso está acontecendo. É só a negativa que faz todo sentido. O mundo ficaria assustado se a Europa, Japão, Coreia do Sul aceitassem, a própria China, aceitassem fazer parte desse conflito, mesmo que fosse para liberar o Estreito de Hormuz. Então, esse isolamento já está ficando óbvio do ponto de vista externo. E agora, internamente, com essa debandada de parceiros leais a Trump. Qual é o risco que o mundo corre com o Trump acuado? E o que a gente verificou, na verdade, esse é o problema dessa estratégia de improviso do Donald Trump. Ou seja, se ele vai entrar numa guerra com o Irã e depois ele chega à conclusão que ele precisa do apoio dos seus aliados, por que que alguns meses antes ele cria uma confusão por conta da Groenlândia e justamente cria uma má vontade entre os seus aliados? A gente chegou num ponto nessa história do Donald Trump com a Groenlândia que basicamente os europeus estavam começando a pensar em enviar tropas para a Groenlândia para defender o território, né? Então você cria uma má vontade terrível, você trata os seus aliados muito mal o tempo inteiro, e aí quando você percebe que você precisa desses aliados, evidentemente as coisas não acontecem, até porque o Donald Trump entrou nessa guerra sem nenhuma consulta
consulta com os aliados. Não houve uma consulta domesticamente com o público americano. Essa é a guerra, Thaís, que tem a menor aprovação de todas as guerras na história dos Estados Unidos, em termos do início da guerra, né? Muitas guerras começaram populares e terminaram impopulares. Essa guerra ela já começa impopular. Né? Então, por quê? Porque não houve esse esforço de diálogo com o público americano, assim como não houve esforço de diálogo com os aliados norte-americanos que foram pegos de surpresa. Então, agora o Trump ele se vê isolado nesse ponto de vista. Outra questão que você coloca né, não é tanto o isolamento dele no movimento, mas é o fato de que isso eu já venho apontando há um tempo. O processo decisório dentro da Casa Branca hoje é um processo que se assemelha a um processo decisório dentro do Kremlin. Ou seja, você tem um presidente, um líder que se cercou de pessoas cuja principal função é apenas dizer sim, senhor, para o presidente. Ou seja, não tem ninguém para colocar um contraponto, ninguém para colocar outras visões. Isso era algo muito comum no sistema de decisório norte-americano. Vamos lembrar, por exemplo, da crise dos mísseis cubanos nos anos 60, quando John Kennedy, nesse momento bastante delicado da Guerra Fria, ele se reúne de diversos assessores com diversas opiniões. Ele traz pessoas que eram da administração anterior, administração do Eisenhower, para justamente ouvir diversas opiniões, ser exposto a diversas opiniões. O Donald Trump, o processo decisório hoje não é esse. O processo decisório é aquilo que o Trump decide, as pessoas no seu redor, ninguém tem coragem de dizer que não vai funcionar, então ele acaba sendo pego de surpresa algumas coisas. Ele revelou em entrevista ontem que ficou surpreendido que o Irã atacou os países do Golfo. Ora, não tem ninguém na administração do Trump para fazer essas contingências, para pensar quais são as principais respostas. Parece que ele está surpreso com esta ação do Irã no Estreito de Hormuz. Sim. Então, acho que isso tudo é um reflexo desse processo decisório do Trump.